Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês se deixem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreva, deixe o like. Vamos embora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não vacilará e nem cairá. O último, última leitura nós fizemos até o 43 de Isaías. Então, gente, sem muita conversa, sejam todos bem-vindos. E vamos embora para mais uma leitura da Palavra de Deus. E vamos iniciar aqui no 44. Tirar o óculos, que não dá. Então, e vamos embora. E o 44, gente, começa assim. O textuário da palavra fala: a soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Então, bora. 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A quem chamará como eu, e anunciará isto? Eu porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncie as coisas futuras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesma testemunha nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas. Eu forma com martelos. E o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho, e marca com o compasso. E faz o seu Deus, a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aguenta e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne, assa e farta. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e ora e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untarem os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito,
e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração enganado, e desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Continuação. A promessa do livramento, a vinda de Ciro. Desculpa aí, pessoal. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacó, e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra, por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas. E eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: ser edificada, e ao templo funda-te. 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saibas, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai-vos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza-se salvação. E a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o teu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher que dá a tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor,
o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti, e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão. Fartar-te-ão as suas súplicas, dizendo: deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão. Todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e o fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum, escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzam em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho, todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. 46. A queda dos ídolos de Babilônia. Jabel abatido está, Janebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos. São canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todos os resíduos da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre. E até a velhice eu serei eu mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives. Ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorre a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas. Porque assim o diz, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará.
mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. 47. A queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão. Não há já trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamadas a tenra nem a delicada. Toma e moe a farinha, descobre a tua cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróprio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te, silenciosa, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança. Eu os entreguei na tua mão. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em teu coração, nem lembraste o fim delas. Agora, pois, ouve isso, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no seu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti, no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez. Em toda a sua força virão sobre ti. Por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e dissestes: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outro. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente, tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixar-te esta é estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que trabalhaste, desde a tua mocidade, e ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das tuas luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana. O fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Aqui está falando da queda da Babilônia, cidade fortificada que Deus abateu. 48. Arrazoamentos, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam nome e se afirmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anuncieis, sim, pronunciai a minha boca, e eu a fiz ouvir, apressuradamente as fiz e passaram, porque eu sabia que era duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso anunciei desde então, eu te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tenho ouvido, olha bem para tudo isto,
Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas e não desde então. E antes deste dia não as ouvistes, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente, e que era prevaricador desde o ventre. Por amor do teu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não o darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvir. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e eu farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e elevai-o até ao fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó, e não tinha sede, quando os levava pelos desertos. Fez-lhe correr a água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Gente, dá uma desculpada aí que eu tô dando uma gaguejada, gente. O zóio tá embaçando. Então, gente, vamos ler o 49. O textuário diz assim: o servo do Senhor é a luz dos gentios. 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente, gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz ao Senhor, que me formou desde o ventre para o seu servo, que ele torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada aos que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão,
Os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajuntei, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: sai, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os seus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra Sinim. Exultai, ó céus, e alegra tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos presurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída te verás agora apertadas de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade te dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possas habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Dirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos juntamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tiraram ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com um mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. 50. O servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está o libelo de divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossa maldade fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto,
até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e pôr-lhe-ei um saco por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saibas dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta meu ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. As minhas costas dou a quem me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo as minhas faces dos que me afrontam e me gospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me contene? Eis que todos eles como vestidos se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que teme a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormento jazereis. 51. A restauração e salvação de Israel. Ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha onde fostes cortados, e para a caverna do poço, donde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu, a nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai aos vossos olhos para os céus, e olhai para a terra debaixo, porque os céus desaparecerão, como o fumo, e a terra se envelhecerá, como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o próprio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo. A perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão. A tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que te estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava?
O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na sua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas estradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, cheio estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó, opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová, e teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, e as fezes do cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como chão, e e como caminho aos viandantes. Gente, eu vou parar aqui no final do 51, né? Porque o zóio tá embaçando demais. E é ruim, né, quando a gente tem problema de vista e usa óculos, gente, que a gente nunca mais é a mesma, para ler, para nada. Então, nós já terminamos aqui, estamos aqui no 51. E o livro de Isaías vai até o 66. Eu acredito que mais duas leituras a gente termina o 66, que é bem extenso. Eu tava vendo aqui que os livros maiores que estão no Antigo Testamento. Que o Novo Testamento, os capítulos são menores, os livros. Então, gente, aqui nós estamos lendo, né? Aqui fala da restauração e salvação de Israel. Querendo ou não, tem gente que debate com a gente direto, né? Mas Israel é a eleita de Deus, o povo de Israel. Então, querendo ou não, pode ver que está acontecendo a maior guerra lá em Israel. Mas quem vai lutar por Israel vai ser Deus, que vai restaurar Israel. E tem gente que não entende a guerra, né? As guerras, por causa das guerras. Mas a Bíblia já fala dessa guerra. E vai ter a guerra que quem vai se levantar vai ser Cristo que vai lutar, né? Pelo seu povo, Deus. Então, gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe grandemente, né? Como eu falei lá quando eu comecei a ler a Bíblia, gente, eu sou só uma leitora. Eu amo ler a Bíblia. Então, não tenho conhecimentos, estudos, né? Como muitos têm, os pessoal que faz aí como se diz? Teólogo. Não sou teóloga, não fiz curso bíblico, nada. Eu simplesmente oro e faço a leitura da Bíblia. E Deus, ele abre a mente da gente. E é como eu falei pro meu esposo esse dia. A Bíblia, ela começa com: no princípio Deus criou. E a última palavra da Bíblia é amém. Então, o que passar disso às vezes, até tentação, né, gente? Então, bye, bye pra vocês.